Fala galera da segunda série do ensino médio, professor Fernando Shows para mais uma aula de filosofia aqui. Hoje nós falaremos sobre os filósofos do contrato social. Especificamente, você vai ver os seguintes assuntos: os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Ok? Bom, para eu começar aqui, deixa eu colocar meu livro, tranquilo. Então, olha só. Esses filósofos que nós vamos falar hoje aqui, vocês encontram eles em outras partes da filosofia, principalmente naquilo que se refere ao iluminismo. Mas hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente aqui. Nós vamos abordar esses filósofos no seu aspecto político. Por isso que eles são chamados de filósofos do contrato social. Porque eles vão estabelecer soluções para aquilo que estava acontecendo na época deles. E o que estava acontecendo? Eu vou te lembrar agora. Bom, a sociedade vivia em algo chamado de sociedade estamental. Você se lembra o que é isso? A sociedade estamental, ela era dividida em estados. Então, nós temos no primeiro estado o clero, no segundo estado nós temos a nobreza e no terceiro estado nós temos o que sobra dessa sociedade, que vão ser camponeses, trabalhadores, outros tipos de trabalhadores, artesãos e também a burguesia, que está ali procurando ascender no poder, está procurando participação política, mas não está encontrando isso daí. Bom, olha só, você tem que lembrar também que esses reis, esses reis desse período, eles são os chamados reis absolutistas. Eles detêm em suas mãos todo o poder político da sociedade. Eles defendem que eles têm esse poder por conta da escolha de Deus. Isso é chamado de teoria do direito divino dos reis, onde esses reis, eles possuem esse poder porque Deus os escolheram, tá bom? Então olha só, quando um rei dava uma ordem, desobedecer essa ordem era como desobedecer aquilo que Deus tinha falado, então as pessoas não ousavam isso. Porém, existe algo aí que esses filósofos vão se debruçar, que é sobre a desigualdade social e várias coisas que nós temos hoje em dia que naquela época não existiam, como a garantia da propriedade privada, entre outros fatores. Bom, agora que eu te dei essa explicação geral aqui, a gente vai ver filósofo por filósofo. Então, acompanha comigo aí, ó. Olha só, Esses filósofos, eles são conhecidos e chamados de contratualistas. Isso porque os seus escritos filosóficos vão funcionar como uma espécie de contrato. Isso, tanto que os ideais desses filósofos vão ser utilizados em algumas revoluções e mudanças políticas que vão acontecer nesse período. Essas ideias vão basear para essa nova estruturação da sociedade. Como, por exemplo, é muito comum nesses ideais filosóficos que a gente tem aqui, o ideal de liberdade e igualdade, que vai estar presente, por exemplo, na Revolução Francesa, que esteve presente na Revolução Puritana e também na Revolução Gloriosa e na busca de independência das antigas colônias que existiam aqui na América. Então, para você ver que esses filósofos eles são muito importantes e que entendê-los é entender a sociedade na qual nós vivemos hoje. Bom, eu vou lá e agora eu vou te falar um por um aqui. Já te expliquei por que eles são chamados de contratualistas. Vamos falar sobre o Thomas Hobbes. Então, acompanha na sua tela aí o que eu vou te falar sobre ele. Thomas Hobbes nasceu em 1588, na Inglaterra, e realizou seus estudos em Oxford, onde aprendeu filosofia escolástica e grego. Ele elaborou temas políticos, destacando-se como um filósofo do absolutismo, sistema predominante na época. Hobbes defendia que a única pessoa, no caso o monarca, deveria concentrar todo o poder. Então, olha só, existem os filósofos que são contra esses absolutistas, mas existem aqueles que, por meio da sua filosofia, vão reforçar o poder absoluto desses reis aí. O Thomas Hobbes é um deles. Para Thomas Hobbes, é necessário um rei forte, para que ele conduza a sociedade.
Isso porque o Thomas Hobbes acreditava que o ser humano ele tem uma maldade, ele nasce mal por natureza. E que por conta disso, a política é a única coisa que consegue conter essa maldade e encaminhar as pessoas para uma vida em sociedade. Mas para que isso aconteça, é necessário ter ali um monarca forte. Antes da gente mudar, acompanha aí na tela aí. No último parágrafo. A existência constante de guerras e violências comprova para Hobbes que o ser humano é, por natureza, um ser mau e violento. Dessa forma, é preciso superar o estado de natureza para entrarmos no estado civil, controlando essa natureza violenta com leis e forças políticas emanadas de um poder soberano. Ou seja, olha aqui, para você controlar a maldade do ser humano que se expressa através das guerras e conflitos, é necessário então uma legislação, é necessário uma política e alguém que controle isso, que no caso é o monarca. Bem tranquilo, né, sobre Thomas Hobbes. Bom, vamos para o próximo filósofo, que é, deixa eu acompanhar aqui, o John Locke, ok? Ele é conhecido por ser um dos fundadores do liberalismo. Mas antes de eu falar, eu vou só retomar um pouquinho aqui do Thomas Hobbes, tá? Lembra lá do estado de natureza? Então é a maldade. E o estado civil é quando, por meio da política, né, e das leis, o ser humano consegue ascender e a viver politicamente em harmonia com os outros. Guardou isso? Posso entrar no próximo filósofo? Então tá, acompanha aqui. O John Locke, acompanha na sua tela aí. É conhecido por ser um dos fundadores do liberalismo político, por defender a liberdade do indivíduo como o valor mais elevado. Locke, assim como Hobbes, concebe a existência do estado de natureza e do estado civil. Porém, os apresenta de modo divergente. No estado de natureza de Locke, o ser humano é bom, vivendo em perfeita liberdade e age buscando o bem-estar e a felicidade. No estado de natureza, os seres humanos vivem juntos conforme a razão e têm igualdade de direitos e deveres. Neles, são regidos pela lei da natureza, que determina serem todos os indivíduos iguais e independentes, devendo cada um agir de modo a não prejudicar o outro. Então, vem aqui comigo, olha, para você entender. Para ele, a ideia é contrária do filósofo anterior que nós estávamos falando. Para o primeiro, né, eles são maus por natureza, e para o John Locke, eles são bons. E que o estado de liberdade, o estado de natureza, preza de início pela liberdade, tá, e pela igualdade entre os seres humanos. Porém, conforme eles vão entrando no estado civil, essa liberdade vai sendo privada. Por isso que o John Locke vai ser um dos grandes defensores da propriedade privada, porque, segundo ele, a propriedade privada dá autonomia para as pessoas chegarem mais próximo da liberdade e da igualdade. Conceitos que estarão lá na frente na Revolução Francesa, tá? Então, olha só, vamos continuar aqui. Acompanha comigo aí na sua tela o segundo parágrafo. Para Locke, para evitar a queda em um estado de guerra, deve-se instituir uma autoridade comum e imparcial que possa julgar os conflitos. O Estado e a sociedade civil nascem, então, para organizar as relações entre os indivíduos, pois no estado de natureza, cada um seria juiz da própria causa, fazendo aquilo que lhe convém. Então, olha aqui, conforme vai tendo essas guerras, esse estado civil e essa maldade se alastra, para o John Locke, para controlar isso, é necessário, então, né, que exista um líder. Porém, ele tem que ser imparcial para julgar essas situações ali. Então, ele não deve ser absoluto, tá? Como a gente acabou de ver para Thomas Hobbes. Tranquilo? Posso seguir em frente? Então, vamos lá. O próximo filósofo que eu vou te falar, já te falei sobre a propriedade privada, é o Jean-Jacques Rousseau. Então, presta atenção. O Rousseau, ele vai também defender a ideia de que o ser humano ele é bom por natureza, porém o que lhe corrompe é a sociedade. E divergente do John Locke, o Rousseau ele vai falar o seguinte, que é a propriedade privada que causa a desigualdade nos seres humanos. Então, ele vai falar que o nascimento da desigualdade social
é por conta do nascimento também da propriedade privada. Ele defende esses aspectos de liberdade e de principalmente igualdade, porque para ele a sociedade só pode ser estável e boa se ela for igual para todas as pessoas. Tranquilo? Então, olha só. Para ele o estado de natureza, como eu te falei, é a bondade e o que corrompe vem a ser a sociedade. Então ele vai definir o estado civil e o contrato social. Para você entender melhor, acompanha isso na sua tela. O estado civil e o contrato social se fundam e se mantêm conforme a vontade geral. A partir disso, Rousseau apresenta a valorização da sociedade, em detrimento do indivíduo. O entendimento de que as pessoas constituem um corpo coletivo, sendo formado a partir da união de forças e interesses. Vem aqui comigo. Então, olha só. Para Rousseau, os interesses do coletivo se sobressaem sobre o interesse individual. Então, aí a gente já tem também uma crítica à maneira de governar. Ou seja, o bom governador é aquele que governa pensando no coletivo. E a sociedade ideal é aquela que olha para o bem comum de todos, não olhando para o seu próprio bem, que seria o bem individual. Ok? Para ele, então, você entendeu essa questão de que o ser humano nasce bom por natureza, a sociedade o corrompe, a crítica à sociedade, à propriedade privada, e para a gente finalizar, essa ideia aqui de que o coletivo deve se sobressair sobre o individual. Tranquilo? Bom, para você fixar esses conteúdos aqui, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu vou te passar algumas atividades, tá? Você pode realizar as atividades da página 37. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu lhe agradeço a sua atenção e principalmente por estar comigo nesse vídeo até agora. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.